Fique à vontade, Atafona, você tem 2 minutos para fazer a sua apresentação e dizer o que você vai defender. Fique à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite aí, Samuel, Ronaldo. Eu vou ser simples e rápido. Eu vou defender que Jesus é a primeira criação feita pelo Deus Todo-Poderoso. Só isso. Eu sou Marcelo Atafona e muitas pessoas já me conhecem. Minha apresentação está feita. Ok, irmão Samuel, você pode fazer a sua apresentação, você tem 2 minutos, e dá uma palhinha aí do que você vai defender. Fica à vontade, o tempo é todo seu. Sou Samuel, moro aqui na região metropolitana de Curitiba, e o que eu vou defender eu sempre, quando a gente conversa esse tema verso do dogma de Jesus, ele tem uma natureza que é eterna, né? E tem a encarnação dele. Né? Então, o que nós vamos defender é isso, que enquanto ele tem este lado, né, de que não foi criado, né? Ele é o Criador. Esse é o ponto que nós vamos focar aqui. Marcelo Atafona, você vai fazer a sua primeira pergunta. Fique à vontade aí, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta, ok? Ok. Então, a minha primeira pergunta ela está baseada nesse texto aí que foi colocado. Mas eu quero falar uma coisa aqui que eu deveria ter falado na minha apresentação, o motivo pelo qual estou usando máscara. Que algumas pessoas acham que não tem necessidade. Bom, eu tive um pequeno acidente e quebrei 3 dentes. E eu estou com esses dentes danificados. Então, acho que não fica agradável para ninguém ver um banguela defendendo alguma coisa. Então, eu estou optando dessa maneira. Então, eu quero que vocês me entendam. Aí, se disserem que você não pode mostrar a cara, quando eu não estiver falando, eu vou tirar a máscara e vocês vão ver o meu rosto. Então, é só essa explicação. Mas a minha pergunta está baseada nesse texto aí, ó. Esse texto é o texto de Apocalipse, capítulo, deixa eu abrir aqui o meu tablet. Apocalipse, capítulo 3, versículos 12 até o versículo 14, que diz assim, ó. Ao vencedor, quem estiver vendo aí a imagem, ô Ronaldo, eu não estou vendo o tempo, tá? Não está aparecendo para mim. Quem vê aí a imagem, vai ver que eu fiz alguns destaques em letras maiúsculas e em negrito. Então o texto diz assim, versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, a minha pergunta é a seguinte, eu queria que o Samuel expusesse para nós como que ele pode mostrar Jesus como o Criador, visto que aqui no texto, já no domínio celestial, ele não estava mais como humano, ele já estava no céu há mais de 3 décadas, e ele, por meio desse anjo, diz que ele tem um Deus. Meu Deus, ele usa isso 4 vezes. E depois ele próprio diz que ele é o princípio da criação de Deus. Eu sei que algumas Bíblias, como a NVI, trazem diferente. E eu quero que, se essa Bíblia for usada, vai ser muito bom para esclarecimento. Está feita a minha pergunta. Você pode fazer a sua resposta, você tem 5 minutos, pode começar. O primeiro texto para que eu vou usar é Filipenses, né, eu vou usar o texto de Filipenses só como introdução, mas eu vou comentar lá o texto de Apocalipse. O texto de Filipenses 2, né, do verso 5 em diante, o que esse texto ele vai nos evidenciar?
essa dupla natureza que existe em Jesus, né? Isso é essencial. A cada texto que a gente lê, a gente tem que se perguntar, ok, mas se eu identifico Jesus como tendo uma dupla natureza, este texto ele está se referindo a qual delas, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para ter o correto esclarecimento do texto. Então, aqui, para contextualizar, né, para verificar que é uma ideia bíblica, essa ideia de que Jesus ele tem essas duas naturezas. Né? O verso 5, então, de Filipenses 2. Tendo em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois, subsistindo em forma de Deus, né, algumas traduções vão dizer assim, sendo Deus. Então, aqui temos uma definição. Né? Sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Veja que aqui é uma entrega, né? Uma decisão própria. A pessoa, o ser está a si mesmo se esvaziou, né? Não foi forçado a isso, assumindo a forma de servo. Então, aqui nós temos essas duas colocações. Sendo Deus, ele se esvazia e assume a forma de servo. Né? Então, fica aqui caracterizado essas duas naturezas. Agora, indo até o texto de Apocalipse, né? A gente vai ver que nesse processo que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele vai se esvaziando, ele vai assumir uma forma de servo. Então, ele fica numa forma de submissão a alguém. Essa ideia de submissão que Jesus assume explica, às vezes, que aqui em Apocalipse, quando o irmão fez a leitura, tem o uso da expressão meu Deus. Porque alguém pode se perguntar, ok, mas por que alguém que é Deus também tem um Deus? Daí nós vamos até Filipenses e entendemos que ele se esvaziou. Então, ele vai se esvaziar e, em algum momento, ele vai reassumir a sua forma. Mas, por enquanto, ele está na sua forma de servo. Aqui no texto, apesar de o irmão citar bem ali que já fazia há um certo tempo que ele estava no céu, ainda estava digamos assim, submisso ao Pai, sim. Mateus, capítulo 28, vai dizer assim, que todo o poder lhe é dado. Perceba que não diz que ele em si faz uso do poder que é dele. Todo o poder lhe é dado. Tudo isso pode ser esclarecido a partir da leitura da palavra. Agora, o que basta aqui nesse instante é só a gente pontuar isso, que ele tem essa dupla natureza. O Filipenses vai dizer que por opção dele, é uma escolha, ele vai se esvaziar e assumir uma forma de servo. Depois, nessa condição de servo, ele é submisso ao Pai. Então, aqui entra o texto de Apocalipse, onde ele identifica alguém como sendo o seu Deus. E o verso 3,14, que vai dizer assim, o princípio da criação de Deus, sendo Jesus o princípio da criação de Deus, este verso ele está na introdução à carta à Laodiceia. Então, na introdução de cada uma das cartas, há uma identificação de Deus, ele faz uma identificação de alguma forma, e essa identificação vai nos auxiliar, dependendo das características de dificuldades que a igreja iria enfrentar. Veja, no verso 20, ele vai terminar dizendo assim, né? Verso 20, ao vencedor dali aceitar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci. Olha, a ideia de ele também venceu está, digamos, interligado com a ideia dele ser servo e ser submisso. Né? Então, o princípio da criação de Deus se explica pelo fato de que, quando Deus, na eternidade passada, ele planejou a criação dos seres humanos, Deus já era ciente, porque ele é onisciente, né? Ciente da queda do ser humano. Então, antes de criar qualquer ser humano aqui neste mundo, foi desenvolvido o plano da salvação, e então, neste sentido, Jesus, ele é o princípio da criação de Deus, porque sabendo que ao criar o ser humano iria cair em pecado, seria necessário que Jesus viesse aqui, conforme diz Filipenses, assumir a forma de servo. Marcelo Atafona, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade. Vou colocar o texto que você mandou. Fique à vontade. Bom, então eu fiz aqui algumas anotações. Né? Primeiro, eu quero dizer que essa doutrina de que Jesus é o próprio Deus e Criador,
ela é diabólica, tá? Ela é mentirosa e ela é falsa. Por quê? Porque a Bíblia não ensina isso. E eu vou mostrar por que ela não ensina. O Samuel veio com Filipenses 2,5 para dizer que Jesus tinha duas naturezas. Quer dizer, Jesus é igual o Power Rangers, né? Uma hora ele era Deus, outra hora ele era homem. Uma hora ele era Deus, outra hora ele era homem. Essa história de duas naturezas surgiu no quarto concílio. Houve o concílio de Nicéia, onde foi decidido ali que Jesus era igual ao Pai. Depois houve o concílio de Constantinopla, onde decidiu-se que Jesus e o Espírito Santo era uma pessoa igual ao Filho e ao Pai. Isso em 381. Em 431, houve o concílio na cidade de Éfeso, onde tinha o templo da deusa mãe, onde decidiu-se que Maria era a mãe de Deus. E aí, em 451, houve esse concílio de Calcedônia, onde ali foi dito, se Jesus é igual ao Pai e ele é filho de uma humana, ele tem duas naturezas. Isso já foi decidido pela igreja apóstata. E o Samuel está acreditando numa apostasia, porque a Bíblia não ensina isso. E outra, eu perguntei a ele como que ele coloca um Deus, uma pessoa que é o Criador, dizendo meu Deus. Que duas naturezas é essa? A natureza de Jesus ele não pode ser humana, porque carne e sangue não entram no reino de Deus. Jesus já estava ali como pessoa espiritual. Se ele estava como pessoa espiritual, não tinha natureza humana. Então, se não tinha natureza humana, quando ele diz meu Deus, é porque ele tem um Deus mesmo. Ele disse isso. Não está aparecendo para mim o tempo, Ronaldo. Ele disse isso quando ele estava morrendo no madeiro. Deus meu, por que me desamparaste? Depois de ressuscitar, ele disse isso em João 20:17, onde ele diz: subo para o meu Deus e vosso, para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele disse que tinha um Deus. Quando ele voltou para o céu, ele disse 4 vezes que ele tem um Deus. Então, o genitivo é de posse. Meu Deus. Meu é genitivo, é posse. Meu Deus. Quando eu digo que Jeová é o meu Deus, eu não sou igual a Jeová. Jeová é acima de mim. Por isso, ele é o meu Deus. Quando Jesus disse meu Deus 4 vezes, ele deixa claro. E o versículo 14, que não foi bem explorado pelo Samuel, coloca aquela imagem para mim, porque o Samuel falou essa daí, imagem 2B. Aí essa imagem diz o seguinte, comentário da Bíblia NVI. A Bíblia NVI, ela coloca que Jesus ali é o soberano da criação de Deus. É uma fraude, porque a palavra ali é arre. Diz assim o comentário da Bíblia NVI, que não é um comentário da Torre de Vigia. Diz assim, ó, do Amém, aquele em quem a revelação de Deus encontra sua resposta e cumprimento perfeito, conforme 2 Coríntios 1, 19 e 20. Uma conexão com o hebraico Amon, em Provérbios 8:30, tem sido sugerida por alguns intérpretes, porque a parte final desse título tríplice de Jesus, o soberano da criação de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Literalmente, o início. Então, Jesus é o início da criação. A criação de Deus foi iniciada com Jesus. Ele é a primeira criação de Deus. E uma prova de que Arre, ali no título, não pode ser soberano, como a Bíblia NVI, que está errada, a palavra teria que ser Arcon. Ali sim seria soberano. João usou em João 1:1, João 1:2, João 2:11, João 6:64, João 16:4, 1 João 1:1, 1 João 2:7, 1 João 2:13, 1 João 2:14, 1 João 2:24, 2 vezes, 1 João 3:8, 1 João 3:11, 2 João, versículos 5 e 6, Apocalipse 21:6, 22:13 e Apocalipse 3:14. Ele usou a palavra arre. Todas elas têm como definição princípio ou início. Então, Jesus é a criação? Ele é o princípio da criação. Se ele fosse o soberano da criação, acabava com a Trindade, porque a Trindade teria que ser o soberano da criação, e não uma parte dela. E outra, Jesus não ficou submisso, porque Deus não se submete a ninguém em tempo algum. Ele é Deus 100% do tempo e todo o tempo. Ok, o irmão Samuel, você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta. Fique à vontade, o tempo é todo seu, pode começar. Eu vou ler aqui Colossenses, né?
Convido aí a acompanhar Colossenses 1, né, do 15, que vai dizer assim: este é a imagem do Deus vivo, Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No verso 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, aqui tem a ideia de que ele recebe, pode sim receber os méritos que cabem a um Criador. Em Colossenses 2:9, né, o 8:9, mas o 9 vai dizer assim: portanto, nele, aqui é uma referência a Jesus, né, Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Eu tenho aqui uma garrafa, né, que consegue, não sei qual que é o atalho. Eu tenho aqui 2 garrafas para ilustrar assim, ó. São 2 garrafas iguais, né? Talvez não dê para visualizar bem, mas as 2 cabem 1 litro de água, né? Então, o que cabe em uma, cabe na outra. Então, o texto está dizendo isso, que em Jesus, todas as características que cabem a Deus, né, cabem em Jesus. Ó, vou repetir a leitura do texto. Portanto, nele habita, né, nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando a gente vai até a palavra para caracterizar Deus, as características de Deus, tudo que a gente encontrar como característica de Deus cabe em Jesus. Se a gente pegar, todo mundo deve ter aí uma identidade, né? Um RG, uma certidão de nascimento. Esses documentos, eles servem para a gente identificar a data, o local de nascimento de uma pessoa. Biblicamente, se Jesus é um ser criado, qual é o texto que vai identificar, assim, qual é o RG que mostra a data de criação de Jesus? Que texto você usaria para dizer, ó, esse texto ele está mostrando aqui a criação de Jesus? Antes deste texto, Jesus não existia. Depois deste texto, Jesus passou a existir. Então, a minha pergunta é essa. Atafona, você tem 5 minutos para você fazer a sua resposta. Fica à vontade, o tempo todo seu, pode começar. Então, veja bem, ele me fez uma pergunta que ele sabe que a Bíblia não mostra. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele leu o texto em uma versão muito interessante. Ele diz, ó, que Jesus é o primogênito, aliás, versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível. Bom, já disse tudo. Deus invisível. Jesus foi visto. Ele é a imagem. Se eu ficar em frente a um espelho, o que vai estar ali refletido não sou eu, é a minha imagem. O que nós vemos no espelho não sou eu. Aquilo é o reflexo. Por que o Deus é invisível? Porque a glória dele consumiria toda a criação se ele pudesse ser visto. Como que ele se manifestou à humanidade? Por meio de uma imagem. O Filho de Deus é a imagem do Deus invisível. Se o Deus é invisível e Jesus foi visto, ele não é o Deus invisível. E mais, o tema que nós combinamos não foi se Jesus é Deus, foi se Jesus é criador. Ele me fez uma pergunta que não fala de criação. Por quê? Diz aqui que ele é o primogênito de toda a desculpa. Vou corrigir aqui. Ele realmente falou. Foi um equívoco meu. Ele diz aqui, qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Aí ele diz, porque por intermédio dele. Pronto. O próprio Samuel, ele deu a resposta. Por intermédio dele. Digamos que eu seja um carpinteiro, um marceneiro, e vou fazer uma mesa. Quem é o criador da mesa? Eu. Agora, eu posso pegar a mesa e fazer sem ferramentas? Não, não posso, né? Então, vou usar martelo, serrote, formão e várias outras ferramentas. Essas ferramentas são o meio, ou por meio delas é que eu faço a mesa. Então, o criador sou eu e não o martelo. Quando a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, está mostrando que ele é um instrumento ou ele é a ferramenta.
Aí ele citou Colossenses 2:9, usou a ilustração aí da garrafa para dizer que Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Perfeito, exatamente. No Filho de Deus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está corretíssimo. Agora, por que será que habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Nós vamos aqui a Colossenses, capítulo 1, e vamos ver aqui no versículo 19. Colossenses, capítulo 1, 17 ao 19. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Olha agora, porque aprove a Deus, não aprove ao Pai ou ao Espírito Santo, não, a Deus, que nele habitasse toda a plenitude. Então, por que toda a plenitude habita no Filho? Porque foi do agrado do Pai. Então, o Filho, ele é filho. Se o Jesus tivesse a mesma idade do seu pai, não seria filho, ele seria irmão gêmeo. Imagina você chegar para mim e falar, esse é o João, tem 50 anos. Esse é o Pedro, é filho do João, tem 50 anos. Eu vou dizer, você está doido? Eles têm 50 anos, como é que um é filho do outro? Eles têm que ser irmãos gêmeos. Quando a Bíblia diz filho de Deus, de é genitivo, é posse, é algo que pertence a alguém. Se ele é filho de Deus, ele não é o próprio Deus. E um detalhe mais interessante ainda, ele diz que todos os atributos de Deus também estão no Filho. Bom, Mateus 24:36, ele diz que daquela hora ninguém sabe, nem os anjos, pessoas espirituais, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, ele não citou, por exemplo, que o Espírito Santo sabia ou não sabia. Ele disse que o Filho não sabia, mas somente o Pai. E outra, Deus morre? Não, Jesus morreu. Deus pode ser tentado pelo mal? Não, Jesus foi tentado pelo mal. Deus precisa de alguém para viver? Não, Jesus disse que ele precisa do Pai. Então, ele não tem todas as características, ele tem algumas. Ok, o Samuel, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, pode começar. O texto que nós lemos, ele vai dizer, né, Colossenses 2:9, que nele habita corporalmente a plenitude. Então, não sou eu que estou dizendo que as características que definem Deus estão em Jesus. Não sou eu que estou falando, é o texto. Quando a gente lê no texto os termos pai, filho, estes termos não têm como propósito definir o ser em si. Ele tem como propósito transmitir para nós, porque a Bíblia é uma palavra escrita na linguagem do homem. Não é uma definição de Deus. É a maneira que nós poderíamos compreender melhor, né? Então, existe, evidentemente, nos termos certas limitações que a gente não deve se apegar a elas. Mas João, né? João 1:1, ele vai fazer, João, né, do 1 ao 3, ele vai fazer para nós uma genealogia de Jesus, diferente, né? Se a gente for até os textos de Mateus e de Lucas, ver a genealogia de Jesus, a gente vai ver que existe ali uma preocupação dos escritores em traçar a linhagem humana de Jesus. Então, eu tentar ilustrar com essa, aqui eu tenho uma corrente, né? Como se fosse uma corrente. Então, cada elo dessa corrente é um dos parentes de Jesus, né? Para que pudesse se desenvolver um elo, para que quem fosse fazer a leitura do texto pudesse compreender de onde Jesus veio. Agora, João ele faz uma genealogia diferente. Ele vai esquecer os elos humanos e vai traçar um elo com a divindade. Ele vai dizer assim, no princípio era o verbo, né? A palavra. Qualquer leitor da palavra vai, quando se deparar com este texto, no princípio era o verbo, a palavra, vai se direcionar a Gênesis, né? No início, lá, Gênesis 1:1, né? Falando sobre a criação. E o que João está nos chamando a atenção aqui? Pensar que João está escrevendo ali, no final do primeiro século, 60 anos depois da morte de Jesus, com todas as dificuldades de discussão que já tinham despertado na igreja, e agora ele quer descrever Jesus, e ele vai descrever como? Ele não vai tratar a genealogia humana de Jesus,
mas ele leva-nos até o princípio. Ele vai dizer assim, ó, viaje com a sua mente aonde você puder, até onde você puder no passado. E quando você chegar lá no princípio, né, o verbo, a palavra, já era. Veja aqui, o Atafona disse bem que não temos um texto para falar sobre a origem de Jesus na eternidade, né? A criação, digamos assim, deste ser que é um Deus menor na visão de alguns. Não, aqui João, ele vai dizer que se nós retrocedermos até o princípio já, diz o texto de João, já era. A ideia de era já existe. Então, a partir daquele momento que ele chama de princípio, vai haver a criação. Mas, neste momento, antes de começar a criação, o texto diz que ele já era. O verbo já era e estava, já existia, já estava com Deus. E era Deus, né? Não, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. E daí aqui ele vem, né? Dizendo, terminando, diz, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos terminar esse último minuto com essa frase. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, veja, ó, Jesus ele não pode ser um ser criado enquanto, não na sua característica humana, não, mas se a gente pensar na sua divindade, no seu ponto como Deus, ele não é um Deus menor que foi criado em algum momento. Ou o João, ele cometeu um erro aqui. Ele vem dizendo assim, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, não podemos pegar Jesus como sendo criatura, se João, ele está descrevendo aqui que sem Jesus, nada do que foi feito. Tá, vamos listar o que foi feito. Como o texto nos convidou a ir até o princípio, vai dizer lá, a luz foi feita lá. A luz, o sol, os animais, a natureza, o homem. Então, tudo que foi feito por ele. Então, essa frase automaticamente exclui ele como sendo uma criatura. Ó, sem ele, nada do que foi feito se fez, automaticamente exclui ele da ideia de ser uma criatura. Ele não é criatura. Porque ele, sim, ele é o originador de toda a vida. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? O tempo acabou.